E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E a reunião do ASEAN acabou. Mas, japonês, por que você está falando da reunião do ASEAN? Porque a reunião do ASEAN, ela tem uma importância muito grande para o Japão e para alguns países aqui da Ásia. Por que disso? O ASEAN nada mais é que a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Tanto que o Japão, China e Coreia do Sul ingressaram há pouco tempo, não tem muito tempo. Tanto que o nome de ASEAN virou para ASEAN Plus. Só que para ficar evitando de ficar falando Plus, eles só colocam o ASEAN. Então não tem muito tempo que o Japão entrou. Para você ter ideia do tamanho que o bloco se tornou. Tanto que quando o Japão entrou foi um alvoroço aqui no Japão. Gravei matérias sobre isso. Aqueles mais antigos de canal devem se lembrar. Que eu gravei alguns vídeos falando sobre o ASEAN, os benefícios do ASEAN para o Japão e etc. Então, por ele ser um dos maiores tratados de livre comércio do mundo, se não for o maior, países que não fazem parte do bloco mandam suas delegações para a reunião do ASEAN. Para quê? Para ter noção do que está acontecendo, porque eles têm a voz deles ali. Por mais que não tenham poder, eles têm a voz. Então, em cima dessas vozes, são criadas novas regulamentações, né? São feitas manutenções das regulamentações para ver o famoso fair play, né? Para você ganhar, para mim ganhar, para o outro ganhar, para o vizinho ganhar, para todo mundo ganhar, de uma forma justa, para não haver desequilíbrios de poder. Só que, nessa parte do ASEAN, infelizmente foi muito politizado. Eles politizaram o ASEAN. Então o pau comeu ali dentro. E é isso que eu vou trazer para você. E nessa hora que o pau comeu, ficou evidenciada a situação do Japão, tá? Que é cada vez mais vulnerável. Mas vamos lá. Uma série de reuniões dos ministros das Relações Exteriores do ASEAN, tá? Que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, realizadas na capital do Camboja, chegou ao fim. Em meio ao aumento de tensões sobre Taiwan, o confronto entre Estados Unidos e China ficou muito claro, com representantes dos Estados Unidos e China fortemente criticando um ao outro. No dia 6, quando todas as agendas foram concluídas, tá? Então eles fecharam todas as pautas que eles tinham que discutir ali, o vice-primeiro-ministro cambojano e o ministro das Relações Exteriores realizaram uma entrevista coletiva para resumir a reunião. A partir daqui a coisa começa a ficar interessante. Neste, ele mencionou que a presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, visitou Taiwan, sugerindo que o conflito entre os Estados Unidos e China ficou claro, com os Estados Unidos e a China criticando fortemente um ao outro a situação em Taiwan. Então já deu para você sacar ali que houve bate-boca dentro do ASEAN. Só que, olha, não estou defendendo os Estados Unidos, tá? Em hipótese alguma. Sei que Estados Unidos matou um monte de gente, já fez um monte de atrocidade também, tá? Com várias justificativas e etc. Tá? Até aí, né? Larga para lá. Eu sei que, como é que se fala assim? Existem situações e situações. Então eu vou pontuar duas situações para você que Taiwan poderia ter feito e ela não o fez. Para poder o quê? Apaziguar essa situação com a China. Tá? Por isso que eu estou falando. Não estou defendendo os Estados Unidos nesse ponto. Tá? Mas também Taiwan tem sua parcelinha de culpa ali. Por que eu falo esse tipo de coisa? Taiwan, ela é livre. Da mesma forma que ela pleiteia, ela bate no peito, ela fala assim: eu sou livre da China, eu sou um país independente da China, o caramba 4. Taiwan, ela poderia ter falado para Pelosi, ou para os Estados Unidos, ou seja lá, para algum americano, ou para a delegação da Pelosi, poderia ter falado: não vem para cá, porque o pau está comendo. Se você vier para cá, você vai piorar a nossa situação. Então não venha. Simples, ela poderia ter feito essa situação. Ela poderia ter falado: não é que nós não queremos sua ajuda, mas não vem para cá, porque senão pode ser que aumente, como é que fala assim, esse fogo que já está por lá de cá, né? E nós não queremos acabar queimados. Então como é que fala assim, vamos ponderar, nós podemos nos encontrar em um outro momento e tudo bem. Mas poderia ter feito isso? Poderia.
Taiwan poderia. O Taiwan poderia ter tomado um outro caminho também. Ter falado o seguinte: vai para o Japão ou vai para a Coreia do Sul, tá? Me espera lá que eu vou para lá. Aí uma delegação taiwanesa iria para o Japão encontrar com a Pelosi ou na Coreia do Sul. Poderia ter tomado essa ação também? Poderia. Por quê? A China, ela está pulando dessa altura porque a Pelosi desceu em solo taiwanês. Resumindo a coisa, é isso. Então, se a Pelosi não tivesse entrado em solo taiwanês, Taiwan tivesse encontrado a Pelosi em um outro território, iria dar repercussão, iria dar, mas poderia que seja que muito menos. Não na proporção que chegou agora. Entende? Então, a Taiwan, ela tem a sua parcelinha ali também, ela tem sua parcelinha. Ela poderia ter feito alguma coisa para apaziguar? Sim, mas é aquela velha história, ele deixou o pau torar. Nós vamos ter a ajuda dos Estados Unidos, então deixa vir. Mas você vê que agora quem está pagando toda a situação são eles. Vai falar que são os americanos? Não, não são os americanos. Então existe erro de estratégia? Existe erro de estratégia. Só que nessa brincadeira toda, o que foi? Afetou a rota marítima. Alguns países não podem passar por aquele estreito, então as cargas vão ficar paradas, vão atrasar, ou eles vão ter que tomar um outro rumo, ou a mesma coisa a parte aérea. Você vê que algumas rotas de aviões foram desviados, outros foram cancelados. Por quê? Por causa desse tipo de coisa. Não pensaram na consequência que poderia dar. Sabendo que o país ali já está fazendo, antes da Pelosi ir lá, já estava sinalizando muitas coisas. E depois que ela só foi, a coisa só piorou. Então é aquela questão, tem que, apaziguar, tenta levar em banho-maria, não precisa, dar uma de radicalzão, vamos ver o que vai dar. Nessa hora vamos ver o que vai dar, você tem que estar disposto a pagar qualquer preço, seja lá o que for. Só que nesse ponto, os políticos, no caso assim, dos locais, parece que não pensam muito no povo. Eles pensam assim, só naquele jogo de poder naquele momento. Só que o político está lá para zelar pelo povo. É coisa que eu não vejo acontecer na política. O político zelando pelo povo. Esse foi assim. É igual você vê quando o Putin anexou a Crimeia. Ninguém levou em conta que o povo lá da Crimeia sofreu. É igual agora. Eu vejo na guerra aqui da Ucrânia. Eu vejo pessoas criticando direto. Só que as pessoas que estão criticando não são pessoas que estão lá dentro da Ucrânia sofrendo o que os ucranianos estão passando. O terror que eles estão passando, a privação de alimentos, a privação de certas coisas e o trauma psicológico. É muito fácil você criticar as pessoas de fora. Só você vendo uma situação por um lado. E aqueles que estão passando ali? É a mesma coisa. Taiwan agora. Taiwan está passando um momento de tensão muito grande. Eu não sei se você acompanhou as notícias, mas o que aconteceu? O Taiwan soltou uma nota não tem muito tempo, tá? Que esses exercícios que a China está fazendo agora, militares, estão parecendo simulações de invasão, simulação de ataque. Tanto que Taiwan, ele posicionou navios já para tentar dar uma coibida ali, tá? Da mesma forma que Taiwan soltou sinalizadores na hora que começou a voar drones perto de Taiwan ali, porque eles ficaram com medo de bombardeio. Só que nesse meio tempo, a China pode estar filmando, colhendo dados da parte de infraestrutura para fazer algum ataque. Não se sabe. Então você tem que supor um monte de coisa. É a mesma coisa os navios ali. Os navios estão sendo posicionados da China ali, como a Taiwan falou, que ficou parecendo como se fosse uma simulação de ataque. Então, dependendo da forma que você vai se posicionando, os chineses vão pegando as informações, mas não informações da forma que eles vão fazer, mas informações de como a Taiwan está agindo. Então isso pode ser que uma isca para Taiwan mostrar o que está fazendo. Porque em cima disso aí, eles fazem simulações de como eles vão invadir.
Só que Taiwan também não é besta, como é que se fala? Ela já espalhou um pouco dos navios dela, porque se ela deixasse o navio dela tudo concentrado num canto só, a China começa a mandar foguete só naquele canto do navio. Acabou a defesa marítima. Então tem certas coisas que acontecem que as pessoas não levam em conta. Tá? Então tem que se levar em conta nesses pontos? Tem que se levar em conta. Mas continuando aqui. Durante a sua estada, o secretário de Estado dos Estados Unidos disse que os militares chineses estavam realizando exercícios militares em larga escala em torno de Taiwan, dizendo: as ações provocativas da China estão aumentando significativamente por causa da visita da presidente da Câmara, Pelosi, a Taiwan. O Asia emitiu apressadamente uma declaração sobre a situação em Taiwan, pedindo moderação máxima para se abster de ações provocativas devido a preocupações com o confronto entre as principais potências. Porque é isso que eu acabei de explicar. Se começa a dar algum problema, rotas vão ser afetadas. Isso porque eu não falei, tá? A questão do Japão. O Japão depende muito das importações. Então, se houver algum problema marítimo ou aéreo, nada entra, nada sai do Japão, dependendo. E as rotas aéreas, no caso para passageiros, também vão ser fechadas. Então ninguém entra, ninguém sai do Japão. E aí? Você já parou para pensar o tamanho do problema que vai ser? Tá? Então tem que se levar em conta certas coisas, tem que se levar em conta. E o Kishida não está levando nenhuma delas em conta. Só para poder querer ser uma de bonito lá para o Ocidente. O cara é complicado. Eu coço até a cabeça porque o Japão está pegando uma situação meio feia. Olha só o que saiu do Asia. Continua comigo aqui. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, que estavam visitando o Camboja na série de reuniões dos ministros das Relações Exteriores do Asia, conversaram por cerca de 40 minutos e concordaram em fortalecer a relação entre os dois países. Então você vê que a coisa já se tornou pública. Antes era aquela coisa assim, meio que na moita. Eu te ajudo, você me ajuda, né? Nós ficamos nesse apoio mútuo, sem declaração pública. Agora é diferente. Olha só. De acordo com o comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China, na reunião, o ministro das Relações Exteriores, Wang, explicou a posição da China sobre Taiwan e disse: presta bem atenção contigo agora. A Rússia apoiará imediatamente e mais uma vez firmemente o princípio de uma China e continuará a apoiar a soberania da China e os direitos territoriais. Até porque se a Rússia não concordasse, seria muito hipócrita, porque a Rússia está fazendo a mesma coisa com a Ucrânia. Tá? Mas você vê que a Rússia está concordando com a China em tudo e ela falou que ela vai ajudar. Então, se acontecer alguma coisa, a Rússia vai sair em socorro da China, se a China pedir. E aí? Como é que vai ficar a situação aqui da Ásia? Isso militarmente falando. Tá? Se eu falar de uma forma econômica, a coisa pode se tornar pior. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque se a China e a Rússia quiserem minar o Japão economicamente falando, eles conseguem. Tanto na parte energética como na parte econômica, na parte do PIB. Quem viu os números do PIB japonês viu que o maior importador de produtos japoneses é quem? Diz para mim? É isso aí, a China. Então, se a China quiser cortar a parte, como é que se fala assim, de ganho do Japão, ela consegue. De uma forma muito fácil. E se a Rússia quiser dar uma prejudicada na parte energética do Japão, ela consegue. Muito fácil também. Eu não vou falar aqui as últimas ações do Putin. Mas a última ação que o Putin fez foi diretamente aos países hostis. São países que colocaram sanções na Rússia. E o Japão está no meio. Então, para quem tiver um pouco de interesse, tá, de querer saber esse tipo de coisa, procure qual foi a última ação do Putin. Tá? Ele limitou muito o Japão ali. E se o Japão fizer uma jogada errada em relação a essa última parte que o Putin fez, o Japão está lascado. Tá? Aí você pode falar assim, o Japão, zero gás da Rússia. Fato. Tá? Então,
Para quem está acompanhando essa parte de política econômica, viu que o Putin está jogando, está fazendo uma jogada de mestre, entre aspas. E se ele coordenar com a China, ele mina o Japão. Elimina, economicamente falando, o Japão. É hora que vai começar a dar uma crise econômica miserável pro lado de cá. Isso se não rolar um pau militar ali, e a Rússia e a China se unirem para atacar. Só que o primeiro lugar que eles vão atacar, vocês podem ter certeza que, dependendo do que for, não vai ser Taiwan. Por que eu falo? Dependendo do cisco que der, China, Taiwan vai estar ali. Se o Japão sair de encontro para ir para Taiwan, que o Japão já se comprometeu a fazer isso, o que vai acontecer? Os países precisam minar a defesa japonesa. E o que vai acontecer? Eles vão, dependendo, se a Rússia entrar, dependendo, ele não vai para Taiwan, ele vai vir direto para o Japão. Tanto que o Putin, naquele decreto marítimo que ele soltou, quem acompanhou viu, que ele considera aquelas ilhas do Japão que a Rússia tomou como estrategicamente importantes. Então a Rússia vai defender aquilo ali com sangue, suor e sofrimento da melhor maneira que ela consegue. Então quem tem acompanhado a política nesse ponto viu que o Japão está ficando numa situação cada vez pior. Japonês, mas tem a base dos Estados Unidos. Sim, mas quem me garante que essas bases dos Estados Unidos elas são invulneráveis, que nada vai destruir aquelas bases? Se alguma coisa destruir aquelas bases, acabou a ajuda dos Estados Unidos no Japão. Até chegar mais ajuda dos Estados Unidos no Japão, e olha que geograficamente é longe, leva tempo para chegar. O Japão já apanhou pra cacete, e as pessoas não levam isso em conta. O Japão é um país totalmente limitado. Então ele não consegue estocar grandes coisas. Ele consegue estocar, mas não grandes coisas. Não grandes volumes. Diferentemente da Rússia, da China, que estão aqui do lado, dos Estados Unidos, está lá na tonga da mironga. Então já dá para você sacar por A mais B. Tá? Se for analisar de uma forma fria e estratégica, o Japão está numa situação cada vez pior. E nisso, vida que segue. Mas continuando a matéria aqui. Em resposta, os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, disse: os Estados Unidos sempre foram tirânicos. Suas políticas hegemônicas vão contra o entendimento comum da comunidade internacional e não há futuro. Então já dá para você sacar que a Rússia não quer nem saber dos Estados Unidos, né? A China, que reforçou sua oposição aos Estados Unidos por causa de Taiwan, parece ter o objetivo de confirmar que a sua relação de cooperação com a Rússia é inabalável e continua buscando apoio. Então você vê que a China está procurando cada vez mais apoio, tanto que ela foi atrás da Indonésia. A Indonésia começou a se bandear para o lado da China. O Japão começou a se bandear para o lado de Mianmar, por incrível que pareça. Eu não sei por que disso. Por isso que eu falo que o Kishida está tomando umas políticas meio difíceis. Tá? Tanto que no Japão ele tá, ele ofereceu ajuda para Mianmar, por incrível que pareça. E sabendo que Mianmar está fazendo um monte de merda. Desculpa o termo, mas não tem outra coisa para falar. Tá? Porque aquele ali que os militares fizeram, não sou contra militar, mas aquele ali eles fizeram um golpe de Estado na cara dura. Tá? Precisava chegar àquele ponto? Só Deus sabe. Tá? Não posso falar muita coisa porque eu não estou vivendo a situação, não sei a situação socioeconômica, política de Mianmar. Mas para chegar num ponto de golpe de Estado é complicado. Tá? Então houve execuções de várias pessoas lá também. Por isso que eu estou falando que o Japão está tomando uma linhagem assim meio complicada, principalmente tentando ajudar Mianmar em certos pontos. Você vê que a China está sendo criticada por causa dos direitos humanos que ela está tomando por causa de uma certa cidade que eles têm lá, não vou falar nome nem nada. Tá? Mas você vê que Mianmar, entre aspas, não fez muito diferente se parar para analisar a coisa. E nesse ponto o que acontece? O Japão oferecendo ajuda, o Japão começa a ficar feio na parte pro exterior, né, em pontos de vista em relações ao Japão. Então existem umas políticas que o Japão está tomando que é meio complicadas. Tá? Então daqui para frente.
Então só Deus sabe como é que vai ficar. Tá? E para não prolongar mais o vídeo que já ficou longo, um abraço, até o próximo vídeo, até mais.